Graça e paz, amados. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Hoje, dependendo do lugar, dependendo do país, é comemorado o Dia da Criança. Hoje no Brasil é comemorado, mas dependendo do lugar, a data ela sofre uma mudança. Mas a verdade é que nesse dia foi quando foi estabelecido pela ONU a Declaração dos Direitos Universais do Direito da Criança. A Declaração Universal do Direito da Criança no pós-guerra, 12 de outubro de 1950. Para que fosse enfatizado esse cuidado que nós precisamos ter com as crianças, a ONU resolveu estabelecer uma data que focasse nesse ser humano que são as nossas crianças, porque no período do pós-guerra, evidentemente, muitas crianças ficaram órfãs, muitas crianças perderam seus pais. E, pensando nisso, a igreja, hoje, nós fizemos uma atividade voltada para as nossas crianças e nós temos procurado estar trabalhando o Ministério Infantil da igreja para que nós possamos cumprir muito mais do que sugere a Declaração dos Direitos Universais da Criança, mas daquilo que sugere as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos nos caminhos e admoestações do Senhor. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É na infância que nós trabalhamos a palavra de Deus no coração das nossas crianças, porque nós sabemos que muito mais do que uma declaração que de maneira forçada obriga os homens à dignidade da criança, nós temos o Espírito Santo de Deus, que trabalha no coração dos homens e das nossas crianças e que o faz pessoa digna quando elas crescerem e adquirirem maturidade, adquirirem consciência, para que, por meio dessa consciência que é dada pela palavra de Deus, um dia elas possam confessar publicamente Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Mas a gente lembra de várias crianças na história das Sagradas Escrituras, por meio das quais Deus trouxe salvação e revolução para a humanidade, mas especialmente para o seu povo. O que dizer da criança Moisés, filho de Hebreia, e naquela época o Egito estava fazendo sofrer o povo de Deus, estava preocupado com a multiplicação do povo de Deus, porque nós sabemos que quando Jacó entra com os seus 69 familiares, 70 contando com ele, por conta daquilo que José havia feito no Egito, havia livrado o Egito da destruição, de uma seca, de uma fome, que durou 7 anos, e o faraó de então tornou-se amigo de José, a ponto de ele ocupar o segundo posto na hierarquia de comando daquele país, e fazendo assim, com isso trazendo a família de José para estar ali no Egito, e essa família se multiplicou-se a tal ponto de chegar em aproximadamente 3 milhões de pessoas. E o Egito, preocupado com isso, procurou trabalhar a natalidade das crianças, procurou impedir o nascimento das crianças. Se você encontrar alguma semelhança com os dias de hoje, não é mera coincidência quando nós percebemos o aborto, né, sendo difundido por meio das mídias, das redes sociais, o aborto sendo trabalhado até mesmo no Sistema Nacional de Saúde.
nos tempos de Moisés não foi diferente. E as hebreias, as parteiras hebreias eram procuradas pelos egípcios e elas recebiam a missão de não permitir com que as crianças vivessem no nascimento delas, na hora em que as mulheres fossem parir. E elas receberam essa encomendação, mas elas não obedeceram, evidentemente, porque eram parteiras hebreias, e elas diziam para Faraó que quando elas chegavam lá, o vigor das hebreias era tão grande que quando elas chegavam lá, as hebreias já tinham parido, não dava tempo de fazer nada contra a criança, porque chegando lá, mas isso foi um álibi que elas encontraram para não obedecer à ordem de Faraó. Mas não satisfeito com isso, o Faraó resolve agora matar as crianças que estariam nascendo, a prática do infanticídio. E tinha uma das hebreias que não queria, evidentemente, que o seu filho morresse. E no cuidado que ela teve com o seu filho, ela procurou esconder ele, e conseguiu, por 3 meses, esconder aquela criança, escondia sempre, como diz a palavra, no eirado, ou seja, na parte superior da casa, e quando os soldados chegavam lá, não encontravam essa criança, mas chegou um momento que não dava para esconder, depois de 3 meses, segurando aquela criança escondida. Ela fez um cesto de junco, colocou aquela criança dentro desse cesto, e colocou ele no rio Nilo, e aquela criança desceu nas águas do Nilo, e coincidentemente, ela foi parar lá onde estava a filha de Faraó, fazendo a sua higiene com as suas servas. E observando aquele objeto e que o choro de uma criança naquele objeto, mandou com que uma das suas servas fosse lá olhar, e quando ela olhou, a serva trouxe para ela e mostrou que ali se tratava de uma criança, e uma bela criança, e isso despertou o interesse da filha de Faraó para poder criar aquela criança, mesmo entendendo que aquela criança tinha os traços, ela tinha a fisionomia de crianças hebreias, mas mesmo assim ela criou. E essa criança, ela evidentemente cresceu lá no Egito, tornou-se príncipe do Egito, que foi Moisés, e ao perceber que um soldado egípcio estava maltratando um de seus patrícios, ele foi lá e lutou com aquele soldado e matou ele. E Faraó, evidentemente, queria matar porque ele foi delatado, ele foi denunciado. Com isso, ele teve que fugir para o deserto, e lá no deserto ele casou-se com uma mulher, e lá contraiu família. E a verdade é que Moisés passou 40 anos vivendo lá no deserto, mas depois de 40 anos que ele havia saído do Egito, o Senhor Deus aparece para ele, se manifesta para ele naqueles arbustos e dá uma missão para ele, a missão de libertar o seu povo do Egito. E nós sabemos o restante da saga, toda aquela situação das 10 pragas, etc., travessia do Mar Vermelho, o deserto, etc. E a gente fica olhando como que Deus, como que nós poderíamos imaginar que uma criança necessariamente rejeitada pela sua mãe poderia se tornar o salvador de uma nação. Como que nós podemos imaginar que uma criança lá no Império Sírio, vivendo como escrava, de repente poderia anunciar o nome do Senhor para aquela nação inteira, que foi o caso daquela menina que trabalhava para a esposa de Naamã. E a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada a história de várias crianças que foram usadas por Deus e que tiveram suas vidas direcionadas por Deus para que trouxesse mudança significativa para o mundo, para toda uma geração. Será se Deus não está confiando uma pessoa que vai abençoar nações nas suas mãos, nas nossas mãos, os nossos filhos? Será se os nossos filhos não serão pessoas que vão tornar esse mundo melhor? É importante nós entendermos isso, porque a Bíblia Sagrada diz que o reino dos céus pertence às crianças, e a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos consagrar nossas crianças ao Senhor. Então, eu quero pedir para você que você possa estar investindo
espiritualmente na vida dos seus filhos. O que você puder fazer para investir espiritualmente na vida dos seus filhos, você precisa fazer. Porque só Deus sabe o futuro de uma criança que é criada nos caminhos e admoestações da sua palavra, né? Muito mais do que nesse período, né, comemorativo, nós darmos brinquedos para os nossos filhos, proporcionarmos horas de lazer para eles, que nós proporcionemos a eles o conhecimento da palavra do Senhor, né? Traga os seus filhos para a igreja, deixe eles participar das atividades da igreja. No nosso caso, Igreja Batista, é importante um expediente que nós temos, que é o expediente da escola bíblica dominical. E eu ainda sinto muita falta de muitas crianças na escola bíblica dominical. Traga seus filhos para a escola bíblica dominical. Não queimemos etapas como hoje pela manhã eu comentava. Muitas vezes nós estamos queimando etapa na vida das nossas crianças, a começar pela forma de vestir eles, porque o que está nas redes sociais, até pelo acesso das nossas crianças, no TikTok e os outros segmentos das redes sociais, está descaracterizando as nossas crianças e quebrando essa fase tão maravilhosa da vida, que é a fase da infância. E a gente, muitas vezes, nós nos comportamos segundo rege as redes sociais, porque os nossos filhos, eles nos pedem aquilo que está sendo mostrado nas redes sociais, as vestimentas, a forma de vestir, e às vezes nós estamos vestindo nossos filhos como adulto, nós não estamos vestindo como crianças, o comportamento deles é como adulto, não se comportam como crianças, e assim nós estamos queimando etapa e deixando de trabalhar uma fase muito importante na vida do indivíduo, que é a fase da infância. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas crianças e que nós possamos criá-los nos caminhos e admoestações da sua palavra. Mas abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta aí em João, capítulo 8. Eu confesso que eu tentei me esquivar para não pregar nesse texto novamente, mas penso eu, né, que há uma direção, há um direcionamento do Espírito Santo. Se não há, é a palavra de Deus, né? Aqui naturalmente já é um direcionamento do Espírito Santo, porque aqui é a palavra de Deus, e a gente vai ver o que a palavra de Deus está falando aqui para nós nessa noite, por meio desse texto, capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram-lhe a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? É uma pergunta sorrateira, há um objetivo maléfico nessa pergunta que os fariseus, os líderes religiosos daquela época fazem para Jesus. Nós temos aqui duas classes importantes da classe dos religiosos daquela época. Eram os escribas, que eram aqueles homens que eram responsáveis por copiar o que eles tinham como Bíblia Sagrada naquela época, ou seja, o Velho Testamento. Os escribas eram os doutores da lei, eram os juristas por excelência. Eles conheciam a Bíblia Sagrada de có e salteado, não somente por ler, mas também por escrever fidedignamente. Nós temos aqui também uma outra classe de pessoas respeitáveis, digo assim de passagem, que elas eram conhecidas não por copiar as Sagradas Escrituras, não por ter conhecimento das Sagradas Escrituras, mas por viverem cabalmente o que estava escrito, que era a classe dos fariseus. Então nós temos aqui a representação daquilo que era o sumo da religiosidade, ou sumo da espiritualidade nos tempos do Senhor Jesus. E quando nós trazemos uma situação de pecado,
para um grupo de pessoas como esse, nós esperamos que no meio destas pessoas, no mínimo, vá aparecer um senso comum de justiça. No mínimo, nós vamos encontrar misericórdia. No mínimo, nós vamos encontrar um equilíbrio, nós vamos encontrar algo genuinamente verdadeiro. Mas nós entendemos que o objetivo desses homens não era fazer nada disso. O objetivo desses homens era exatamente destruir a pessoa do Senhor Jesus. Eles trouxeram diante de Jesus um aspecto da lei e trouxeram a materialidade do crime para o Senhor Jesus. A primeira pergunta que eu faço é: o que é que esses homens não estavam fazendo para que nas primeiras horas eles estivessem vigiando o pecado desta mulher? Esses homens, nas primeiras horas da manhã, eles não estavam em oração. Nas primeiras horas da manhã, eles não estavam pensando em promover o bem. Nas primeiras horas da manhã, eles estavam aqui exatamente vigiando a vida de pecado de uma mulher, de uma pessoa que nós vamos entender que a preocupação deles não era trabalhar, restaurar a vida daquela pessoa. Não era tentar tirar, resgatar aquela pessoa daquele lamaçal de pecado de onde ela se encontrava. Não era tentar mudar a vida dela para melhor. O objetivo deles era encontrar uma isca. Sabe aquelas pessoas que procuram isca para poder pescarem, não é? Eu, no meu tempo que eu gostava de pescar, eu ia assim de manhã cedo lá para onde lavava os pratos, lá em casa, que a gente chamava giral, não sei se aqui também se chama assim, e o chão fica úmido e ali cria muitas minhocas, né? E eu ia ali com a enxada, com o instrumento, cavava e pegava aquelas minhocas, colocava numa vasilha e ia para a beira do rio pescar. O que os fariseus estavam fazendo era exatamente isso. Eles não estavam acordados, intercedendo em favor da vida dos pecadores, em favor da vida de pessoas. Eles estavam despertando cedo, preocupados em destruir a vida do Senhor Jesus. E por que eles estavam fazendo isso? Nós precisamos entender que a classe que Jesus mais combateu, quando esteve aqui na sua missão, foi a classe dos religiosos. Nós não estamos querendo dizer com isso que ser religioso é pecado. Nós não estamos querendo dizer com isso que você fazer parte de qualquer denominação religiosa, você está cometendo pecado. Não. Nós estamos querendo dizer que a religiosidade sem misericórdia, ela é um mal perigoso para qualquer pessoa. E nós não estamos falando de uma religiosidade sem conhecimento. Nós estamos falando de uma religiosidade com conhecimento, mas sem misericórdia. E o que estava prevalecendo no coração desses homens? Nós vamos entender que era as benesses que eles poderiam perder do Império Romano. Aqui, os sacerdotes que eram escolhidos, o sumo sacerdote que hoje ficava à frente do povo de Deus, não era mais aquele que adivinha das tribos originárias. Eram homens que eram apontados politicamente. E aí está o grande perigo em nós assumirmos um compromisso com Deus sem ter sido chamado por Ele. E aí vem o problema de que nós encontramos hoje em muitas pessoas que estão caracterizadas de pastor, muitas pessoas que estão sustentando um microfone na mão e que estão ali por força da conveniência. Essas pessoas não estão ali porque receberam um chamado da parte de Deus, mas por força da conveniência. Esses homens, eles estavam aqui por força da conveniência, porque era o Império Romano que nomeava esses homens segundo a relação que eles tinham com eles, mas de repente começa a aparecer alguém que está fazendo o que eles faziam, que era pastorear um rebanho, que era pastorear uma nação. De repente aparece alguém que começa a fazer algo com mais excelência. De repente aparece alguém
que sem desfrutar do status quo que o Império Romano oferecia, agora consegue chamar a atenção de uma multidão e consegue de fato e de direito não somente promover mudança na vida das pessoas, mas fazer com que o sobrenatural acontecesse na vida das pessoas. Milagres estavam acontecendo. E agora, o que fazer para acabar com tudo isso? O que fazer para recuperar de volta a reputação que eles tinham de serem os verdadeiros religiosos? Eles tinham que impedir aquele que estava atrapalhando a jornada deles, que estava atrapalhando a caminhada deles. Era exatamente a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E qual seria a forma mais fácil? Era trazer de forma escancarada um pecado para que Jesus cometesse? Eles iriam procurar Jesus nos bares da vida para ver se encontravam Jesus usando álcool? Era procurar Jesus nos prostíbulos para ver se ele estava se prostituindo? Era procurar Jesus em algum negócio escuso para saber se ele estava, de alguma forma, cometendo algum crime? Não. Eles estavam procurando Jesus exatamente naquilo que era mais fácil ele procurar. Era no seu senso de religiosidade, na sua relação com Deus. Lembra como foi que conseguiram pegar Daniel? Eles conseguiram pegar Daniel exatamente naquilo que era mais fácil de pegar ele, porque foi colocado, levantado um edito de que ninguém, durante aquele espaço de dia, poderia clamar a nenhum Deus. E Daniel fazia suas orações 3 vezes por dia. E eles sabiam que era a forma mais fácil de pegar Daniel nisso, porque era exatamente isso que ele fazia. Eles encontraram Daniel exatamente fazendo aquilo que Daniel jamais abriria a mão de fazer. Eu até, quando já preguei sobre isso, eu fiz uma pergunta para a igreja, né? Se você fosse acusado de ser cristão, qual seria a sua acusação? Você consegue compreender? Se você fosse acusado de ser cristão, qual seria a acusação? Daniel foi acusado de orar. A acusação de Daniel foi acusado de orar. Eles estavam procurando exatamente nessa relação que Jesus tinha com Deus, que Jesus tinha com a fé. Eles foram procurar acusação exatamente nesse ponto, porque em outro ponto não seria possível. E eles, conhecendo a lei, evidentemente, se você for olhar depois lá em Levítico capítulo 20, e se não me falha a memória, o versículo 10, diz lá que a mulher que for apanhada em adultério, ela deve ser apedrejada, ela deve ser morta. E eles trouxeram esse abacaxi para o Senhor Jesus, porque quando eles colocam o Senhor Jesus, se Jesus manda ele apedrejar, eles iriam acusar Jesus de não ser misericordioso. Se Jesus manda apedrejar. Se Jesus não manda apedrejar, não concorda com o apedrejamento, eles iriam dizer que na lei, Jesus está desobedecendo a lei. E aqui nós temos aqui esse aspecto da lei que é colocado diante do Senhor, porque disso aqui ele não poderia fugir. E Jesus não fugiu disso. Nós vamos entender isso. Disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E aí eu gosto muito de caminhar por esse texto, eu fico imaginando a cena, não é? Deles pegando esta mulher lá no local onde ela estava e trazendo essa mulher nua ou seminua, caminhando, né, por meio da vila, por meio das casas. Ontem eu vi uma cena que me deixou muito triste e que me deu muita vontade de tomar uma atitude, mas eu não fiz. Eu vi uma mulher nua, em pleno mercado central aqui da cidade, da nossa cidade. Não sei se eram umas 3 horas da tarde do sábado, não sei que hora era aquela, mas a verdade é que eu vi aquela mulher e eu achei muito estranho, achei esquisito, e que eu achei mais esquisito ainda, e continuo achando esquisito, é que ninguém procurou socorrer aquela mulher. Alguém chegar de alguma forma, tentar vestir aquela mulher, encontrar uma roupa folgada e se juntar a um grupo de pessoas
e colocaram naquela mulher, porque apesar dela, evidentemente, não estar gozando das suas faculdades mentais, mas é alguém que está sendo exposto ao ridículo, é alguém, a nossa imagem que está sendo exposta à vergonha. De qualquer forma, não é bom. Eu me lembro de um crime que foi cometido aqui na nossa cidade, não é? Um homem que flagrou uma namorada, mulher, uma companheira, com outro homem, num local de prostituição aqui da nossa cidade durante o dia, e tirou a vida daquele homem, e saiu me parece que ele estava com a faca na mão, e saiu enxotando aquela mulher nua, sem roupa, por vários quarteirões da nossa cidade. E detalhe, ele passou com ela exatamente no Mercado Central, um dos locais de maior circulação de pessoas da nossa cidade. Aquele homem passou com aquela mulher e ninguém fez nada. E aquela mulher foi exposta ao ridículo, aquela mulher foi exposta à vergonha. E eu fico a me perguntar por que, a gente viu as imagens nas redes sociais, por que ninguém se esforçou para fazer nada? Aqui não eram as pessoas que estavam na expectação do que estava vivendo essa mulher. Aqui eram os religiosos que estavam expondo a vergonha dela. Eram os religiosos que estavam colocando esta mulher num estado deprimente. Era comum deles arrancarem a parte superior da roupa e deixarem os seios da mulher expostos. E isso nas primeiras horas da manhã. O barulho, o murmurinho daquela multidão, o latido de cães e tantas coisas acontecendo. E o objetivo qual era? Repito, o objetivo não era restaurar a saúde daquela mulher espiritual, não era o objetivo de dar dignidade para aquela mulher, o objetivo era condenar o Senhor Jesus. E levaram essa mulher até a presença do Senhor Jesus e fizeram essa indagação para ele, colocaram diante dele um aspecto da lei, realmente está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, que a mulher que fosse pega em adultério, apanhada em adultério, deveria ser apedrejada. Mas o que é curioso é que a Bíblia Sagrada fala lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, fala do homem e a mulher. Cadê o homem? Quem era esse homem que estava participando? O adultério, ninguém comete o adultério sozinho. Mas aqui, eles trouxeram, não sei se era uma pessoa conhecida deles, não sei quem era, mas trouxeram essa mulher na presença do Senhor. E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Eu quero entender, o texto não diz isso, e eu tenho falado para a igreja. Você não pode dizer algo que não está na Bíblia Sagrada, afirmando que está, porque isso é heresia. Nós podemos conjecturar, nós podemos explorar. Mas eu quero entender que o Senhor Jesus estava inclinado, porque o Senhor Jesus não queria olhar para aquela mulher sem a sua roupa. Jesus, ele não quer nos envergonhar na nossa culpa. Jesus, ele não quer nos envergonhar no nosso pecado. Mas muitas vezes nós, revestidos com esse farisaísmo, muitas vezes nós, revestidos com esse espírito de escriba, de quem conhece a lei, de quem é verdadeiramente religioso, nós nos portamos desta forma. Nós, muitas vezes, não estamos preocupados com a história de uma pessoa. E é importante nós entender que por trás de uma pessoa, por mais errada, por mais maléfica que ela seja, existe uma grande história. No mínimo aqui, por trás desta mulher, existia sua família. Se ela foi apanhada em adultério, ela era casada. Quem sabe ela não tinha filhos. Os homens da lei não estavam preocupados com os filhos dela, o sofrimento que as crianças teriam. Os homens da lei não estavam preocupados com a vizinhança, com os amigos que ela tinha. Esses homens da lei,
Eles tinham uma preocupação, eles tinham um objetivo. O objetivo era destruir o Senhor Jesus. Mário Ottoboni, no seu livro do Método APAC, tem uma frase dele célebre, conhecido por todos os lugares onde o Método APAC é conhecido. O livro dele tem lá uma frase muito forte para mim, que diz lá: todo homem é maior do que o seu erro. Todo homem é maior do que o seu erro. Se nós formos observar, por trás de todas as pessoas, principalmente essas que estão mergulhadas numa vida de pecado, existe uma história. Nós não sabemos, não justifica, como é que era a relação desta mulher com o esposo dela. Nós não sabemos há quanto tempo ela vinha sendo assediada por esse homem, se é que ela vinha sendo assediada. Mas a verdade é que para a pessoa cometer um ato como esse, certamente ela sofreu abalos na sua vida psicológica. Certamente ela passou por situações difíceis, porque uma pessoa em sã consciência jamais vai fazer uma coisa, especialmente aqui nesse caso, que sabe que está correndo risco de vida. Então, o que levou essa mulher a fazer isso? Nós que trabalhamos, essa igreja que trabalha com dependência química, sabe disso. Se nós fôssemos desprezar muitos dos homens que chegaram lá na comunidade terapêutica, se nós fôssemos desprezar muitos deles que passaram por lá, nós não teríamos hoje muitos homens restaurados, vivendo a vida comum do lar, vivendo a vida comum da sociedade aqui, principalmente aqui no nosso meio. Se nós fôssemos tratar esses homens como os fariseus trataram aquela mulher. Mas existe, e se você for conversar com os homens que passaram pela comunidade terapêutica e que hoje estão recuperados, os que não se recuperaram, converse com esses homens. Você vai encontrar uma história intrigante. Essa semana, eu conversava com o Francisco, que morou aqui no Alto São José. Ele era conhecido como Cartinha. E uma coisa curiosa, o Francisco ele teve 5 irmãos, e esses 5 irmãos foi com 5 pais diferentes. 5 irmãos com 5 pais diferentes. E cada irmão foi doado para uma família diferente. E ele disse que ele foi doado para uma família lá no Transvaal, e o irmão dele foi doado para uma família depois, o outro irmão foi doado para uma família depois do Transvaal. E ele disse que às vezes estava trabalhando, estava por lá, a propriedade do padrasto dele, o irmão dele passava, acompanhado do outro padrasto. Mas a vontade dele, criança, era de sair de lá, onde ele estava, e abraçar o irmão dele, correr e abraçar o irmão dele, mas ele não podia fazer isso. O irmão dele dizia também que o desejo dele também era fazer isso. Eles passavam se entreolhando. Sabe aquele sermão que eu trago aqui sobre os 10 leprosos, né, que não podiam se reunir com a sua família, de ficar distante? Era mais ou menos esse sentimento. E ele diz que esse padrasto dele ensinava ele a fazer os utensílios de palha, ensinava ele a trabalhar, batendo nele. E na linguagem dele, dizia: pastor, eu era muito rudo, né? Ou seja, ele não era uma pessoa que tinha habilidade, não era uma pessoa que tinha muita cognição. Então ele tinha dificuldade de confeccionar aqueles utensílios de palha. Mas ele disse que o padrasto dele ensinava ele, mas ensinava ele batendo. Até que, ainda na adolescência, ele foi viver a vida dele sozinho, saiu daquela família, fugiu daquela família. Eu sei que, por fim, ele foi bater no estado do Pará. E lá ele começou a trabalhar com um traficante, num ponto de droga. Ele trabalhava com um traficante. E ele disse que presenciou uma cena lá que chamou muita atenção dele, foi que ele viu o traficante matar um outro homem na frente dele, ele criança, adolescente, o traficante matar um outro homem na frente dele com um pedaço de pau. Diz que ele batia na cabeça desse homem, que o sangue jorrava nele, no corpo dele, traficante. Ele matando aquele homem. E ele ficava dizendo, e ele, olha só o que ele dizia, olha o sonho dele: quando é que vai ser o meu dia? Quando é que eu vou conseguir realizar isso? Você consegue compreender? Olha a história que está por trás de um indivíduo como esse. Nós não sabemos a história que está por trás desta mulher. Digamos que seja um mau caráter,
Digamos que ela seja uma pessoa imprestável mesmo, que ela teve tudo de bom, que ela viveu numa família equilibrada, que ela viveu numa família que teve tudo, teve toda a educação, ela viveu entre pai e mãe, os pais dela eram pessoas boas. Vamos dizer que a vida dela era assim, mas por trás dela tem a cruz de Cristo, ainda que não tenha os pecados dela, por trás dela tem a cruz de Cristo. Essa é a maior história que nós temos que olhar para a vida de um homem pecador, de uma mulher pecadora. Tem alguém que sofreu por ela, tem alguém que sofreu por ele, tem alguém que se fez pecador, como diz Isaías capítulo 53. Jesus se fez pecador, Jesus se fez maldição, como diz Gálatas capítulo 3, 13. Ele se fez maldição por cada um de nós. E a história desse rapaz poderia ser a história desta mulher. Se de repente ele era flagrado pela polícia, pelos homens da lei, cometendo o mesmo crime que o chefe dele cometeu, ele seria levado aos tribunais, talvez até por religiosos iriam condenar. Como que pode uma pessoa tirar a vida da outra barbaramente? Como é que esse camarada faz isso? Quebra a cabeça do outro, o sangue jorrando nele. Mas ninguém ia conseguir ver a história desse jovem que ainda é criança, desse homem que ainda é criança, foi doado para uma família e que teve um padrasto cruel, e que tinha um desejo de viver com seu irmão, ao lado do seu irmão, e não pôde fazê-lo. Por trás da vida dessa mulher tem uma história, por trás da sua vida tem uma história, e o Senhor Deus conhece a sua história. E ainda que o que você possa estar fazendo, que você possa estar vivendo hoje, não justifique o erro que você está cometendo, porque se for olhar a sua história de vida, as pessoas vão encontrar que você vem de um lar estruturado, que você é uma pessoa que teve tudo para acertar, e você errou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, por trás de você tem a cruz de Cristo. E Jesus não queria olhar para aquela mulher, evidentemente, mas a Bíblia Sagrada diz que, como insistir, no versículo 7, como insistisse, Jesus se levantou e lhes disse. Agora Jesus olha para aqueles homens que estavam acusando ela. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus agora não vai na lei, Jesus agora não vai no mundo espiritual, não faz uma oração para que um milagre aconteça, eles sejam convencidos de que Jesus é Deus. Jesus vai num ponto prático, direto, vai na consciência deles e pergunta para eles: vocês não têm pecado? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a inclinar-se e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Tá certo? Aquela mulher foi absolvida daquilo que ela estava sendo acusada pelos homens da lei, pelos religiosos. Ela foi absolvida, mas agora ela está diante do Todo-Poderoso. Ela está diante do próprio Senhor Jesus. Vamos esquecer qualquer acusação que você possa ter, até da sua consciência. Vamos esquecer qualquer pessoa que possa estar lhe acusando. Mas agora coloque-se diante de Jesus, é você, Jesus. Abra mão de qualquer argumento, de qualquer situação. Esqueça de que você, de repente, é uma pessoa casada. Esqueça de que você é pai, é mãe, que você é empresário, seja lá o que for. Fique só você diante do Senhor Jesus. Porque quando nós olhamos para as pessoas que estão em nossa volta, nós vamos encontrar argumentos para o mal que nós fazemos, ou para o bem que nós deixamos de fazer. Mas fique só você e Jesus. Agora era só ela e o Senhor Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ela: onde estão aqueles teus acusadores? De onde é que está vindo a acusação?
Eu estou falando com você, mulher, de onde é que está vindo a sua acusação? Ela olhava para um lado, olhava para o outro, e ela diz para o Senhor Jesus: ninguém, Senhor. Eles não estão mais aqui. Ninguém te condenou? Jesus pergunta para ela. Ninguém conseguiu te condenar? Você olha para um lado e para o outro, você não encontra culpa, você não encontra peso do pecado, você. Na presença só está você e Jesus, tá? Aí sabe por que está só você e Jesus? Porque Jesus quer que você analise bem. Qual é a desculpa que você pode dar? Quem é que você pode direcionar a sua culpa? Porque nós usamos até hoje na transferência da culpa, como aconteceu com Adão lá no passado. A mulher que tu me deste. Vê se você consegue transferir a culpa para alguém. Vê se você consegue encontrar um motivo para o seu pecado. Eu quero que você seja sincero, porque eu sou responsável pelos meus pecados. Você é responsável pelos seus pecados. Independentemente de que alguém possa ter proporcionado isso, independentemente de que alguém venha trazer acusação para você, você precisa admitir que você é pecador, por natureza. Antes de adulterar, antes de fazer qualquer coisa, você é pecador por natureza. Ninguém te condenou, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Eu não te condeno. Jesus aqui não está dizendo: olha, você vai ter o meu perdão sempre. Jesus não está dizendo isso para ela. Você vai ter o meu perdão sempre. É assim mesmo, olha, isso acontece. A vida é assim mesmo, sabe? A gente erra. Nós somos cheios de limitações, nós somos cheios de falha. É assim mesmo. Aqui é uma repreensão do Senhor Jesus para com a vida daquela mulher. Ele foi misericordioso, exerceu misericórdia para com ela, sim. Mas ele falou algo que nós não podemos esquecer. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Se o inimigo te vem acusar, com os teus pecados te quer condenar, vai e não peques mais. Vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá.